Você até falou que amanhã você tá indo para onde? Amanhã tô indo para o Pantanal, cara. Olha, que legal. A gente tem um projeto lá com o Instituto Homem Pantaneiro. A gente vai tentar capturar 2 onças pintadas. Mas elas estão o quê? Correndo risco? Estão mal? Na verdade, é é assim. O Pantanal, como todo mundo sabe, passou por esse problema grave, né? Perdeu quase 30% do seu território. Quando você tem impactos como esse, a gente quer saber o que acontece com os animais. Fazer isso depois que acontece é muito complicado. Uma das maneiras que a gente tem é, antes, né, de qualquer coisa, instalar. Ah, isso que eu ia perguntar, se elas já estão chipadas. Vão agora. A ideia é essa. Ah, pegar elas para A gente chipar vai elas. tentar capturar 2, a gente vai colocar um rádio colar. Não, eu falo chipada de zoeira. Sabe? Não, mas é isso mesmo. É um rádio colar que emite um sinal de GPS. Então a gente maneiro, consegue cara. monitorar ela hora a hora do movimento dela. E aí, bom, isso é uma pergunta de trocentas que você consegue responder com GPS. Mas aí, por exemplo, quando der quando é incêndio, você vai saber para onde que ela vai para se abrigar. Exatamente. Como é um animal de maior porte, tem o poder de correr, você consegue, inclusive, saber onde ela está e possivelmente indicar uma área de refúgio de outras espécies e tentar salvaguardar aquele território antes do fogo chegar ali. E o alagamento, como que elas lidam com isso? Porque o Pantanal alaga, né? Alaga, desalaga e tal. E isso também é um objetivo. Entender como que elas se comportam nisso. Exatamente. Na verdade, esse é um objetivo até primordial mesmo, né? É responder perguntas científicas sobre área de vida, qual o tamanho do território, de que forma elas se relacionam com outras espécies. Quando o Pantanal alaga, elas ficam concentradas aonde? Se tiver uma área de fazenda, onde que elas ficam concentradas, porque isso pode trazer um problema com o produtor rural. Faz-se um trabalho também com esse produtor para tentar uma convivência ali, né? Pra eles não matarem, né? Eles matam muita onça lá. Ainda é um mega problema no Brasil isso. Todo carnívoro, em qualquer lugar do Brasil, você vai ter esse problema. Seja onça, seja um gambazinho, dependendo do carnívoro, se estiver predando do animal doméstico, ele vai ser um problema. Mas existem maneiras de mitigar. Não só via educação, mas várias outras. E lá no Pantanal, tanto o Instituto Homem Pantaneiro, como a Pantera, como o On Safari, várias instituições, eles têm como objetivo, através, inclusive de economia, tá? A onça gera dinheiro através do turismo. Como jogar esse dinheiro para compensar a perda? Isso é um momento. Tem produtor rural que é muito preocupado com a conservação e que quer investir, não quer matar a onça. Ele quer investir para cercar a área com cerca elétrica, fazer manejo do gado. Isso tudo são trabalhos que o cientista entra, o cientista da conservação, ele vem com embasamento da ciência para apontar para esse produtor rural e outros investidores como resolver o problema sem entrar em conflito com o animal. Entendi. E a onça, tipo, ela preda algum outro bicho que come o rebanho, coisa assim, ou é ela mesmo que come o rebanho direto? Geralmente o problema é ela. Quando ela existe, entendi. O problema está ali. Entendi. Carnívoro versus Mas ela, tipo, carnívoro. ela não ajuda, assim, em algum caso? Na verdade, assim, bom, ele é um topo predador. Então, acima dela, só o ser humano no seu conflito. Significa que quando você elimina um topo predador, tudo que está abaixo meio que dá uma desmoronada também. Desequilibra, né? Muito. O mesopredador, que não é o topo, mas ele tá ali ocupando uma relação de predação com quem está abaixo, esse mesopredador pode crescer e aí você não tem... Aquela floresta, por exemplo, pode não ter a capacidade de suporte ecológico, ou seja, a capacidade de fornecer recursos para uma quantidade grande de mesopredadores e tudo abaixo entra em colapso, inclusive a produção rural. E isso é uma coisa que quem é que vai indicar? É o cientista. Não só, olha, isso acontece, mas como acontece? Ó, se você fizer isso, vai acontecer esse problema, depois esse. Vamos regular aqui, até mesmo para você ter equilíbrio na sua produção. Esse diálogo precisa acontecer, porque isso é conservação de fato. Não, é manter o equilíbrio, né? Agora, é complicado de colocar isso na cabeça deles ou como que é? Dá um trabalho? Dá um trabalho porque, assim, conservação... É que o cara tá olhando ali pro boi dele, né, cara? Que no outro dia vai amanhecer morto, né? Mas aí é que tá. Conservação, eu falo isso para os meus alunos direto. Conservação de fauna é muito mais lidar com gente que lidar com bicho. Porque quem provoca os problemas ambientais, na maioria das vezes, são os seres humanos. Mas também são seres humanos que têm a capacidade de mitigá-los e resolvê-los. Claro. Então, você vai acabar lidando com pessoas. Existe um processo que é muito importante aí, que é a empatia até um certo nível.
Entendi. Porque eu preciso entender que o cara que perde 1, 2, 3 bois, quase nunca, não vou dizer quase nunca, mas assim, na maioria das vezes, ele não é o rei do gado. Entende? Entendi. Ele não tem milhares de cabeças, né? Não. Ele tem aquela meia dúzia ali mesmo, né? Ele tem ali poucas cabeças de gado e cada vaquinha dessa que ele perde, ele está perdendo algo em torno de R$8.000. Se você for levar desde o processo de compra até o quanto ele Certo. venderia, certo? Então, para o agricultor familiar, eu preciso ser empático a ele e fornecer soluções. E existem soluções. Então, é o mais complicado, sim, porque eu preciso chegar com as soluções. Se eu chegar, principalmente num contexto único e exclusivamente urbano, apontar o dedo e falar se precisa ser preso, individualmente, aquela figura ali, você pode até ter, entre aspas, resolvido aquele problema e causar ali uma sensação de punição que pode se alastrar. Mas não é bem assim que funciona. Porque isso gera uma falta de empatia que você pode ter o efeito inverso. Entendi. Então, sim, precisa de punição, sim, precisa de fiscalização, mas você também precisa da ciência solucionando para esse produtor rural para que ele não tenha, ou que esses problemas se mitiguem ao ponto que, quando ele acontecer, vai ser muito mais fácil você convencer esse cara de sim, que essa claro. perda foi superável. Entendi. Né? É relação de empatia.